Olá, eu sou o pastor Beto Granizo e aí estou mais uma vez com vocês aqui para a gente continuar, dar continuidade então ao nosso estudo de teologia sistemática. O tema de hoje que a gente vai abordar é Cristologia. Cristologia, as doutrinas de Cristo. Ok, meus irmãos? Então, eu queria pedir para que vocês já estivessem aí nesse estudo com caneta ou lápis, o caderno na mão, para que você realmente faça um estudo e tire o máximo de proveito possível, anotando aí então aquilo que a gente vai falando, as referências, que você possa buscar aí na palavra de Deus as referências que vão ser citadas aqui, para que possa então fazer sentido para você, tá bom? Não deixe de consultar as referências. A gente vai estar fazendo um estudo, nosso tempo aqui é reduzido, então a gente coloca as referências aí para vocês, mas a gente não vai ler essas referências. Então a gente não vai estar lendo lá na Bíblia essas referências, mas elas estarão aí para você poder consultar. Então consulte, meu irmão, consulte para que você possa tirar o máximo de proveito possível desse estudo, tá bom? Que Deus os abençoe e vamos junto, a partir de agora, falar sobre Cristologia. Vamos lá? Muito bem, então vamos lá. Cristologia, as doutrinas de Cristo. Cristo, a nossa razão, a razão da nossa fé. O Senhor Jesus Cristo. Então, baseado na pessoa de Jesus, por meio da fé, nós defendemos que o único homem capaz de superar o abismo moral existente entre Deus e os homens é Jesus. É Jesus. É a única maneira de a gente se religar a Deus. É a única maneira de a gente restabelecer a comunhão com o nosso Deus. Jesus, só Jesus. Não há outro, nenhum outro, só Jesus. E é esse Jesus que nós vamos estar falando hoje. Esse Jesus Cristo, né? Único mediador entre o homem e Deus, ok? Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala do próprio Deus vivo, presente, encarnado na história. Jesus é o próprio Deus, vindo na terra com o fim de resgatar o homem de sua condição de pecado para uma comunhão plena com Deus. Em alguns estudos passados que a gente já fez, se o irmão estiver acompanhando, estudos anteriores, nós falamos da doutrina do pecado, nós falamos dessa condição de pecador que o homem se encontra por conta do pecado de Adão. E é por conta daquele pecado de Adão, a humanidade agora está distante de Deus, está afastada de Deus, separada de Deus. O Adão, ele era o representante da humanidade. E por um único homem que representava a humanidade, o pecado entrou no mundo. Agora, através de Jesus, que também é o representante da humanidade, ele vem trazer a salvação. Ele vem fazer com que o homem possa se religar a Deus. Ele possa voltar a ter comunhão com Deus. Ao se referirem a Jesus, os textos do Novo Testamento, eles vão concordar entre si de um único princípio, de inerrância, ou seja, não há falha, não há erro, de que Jesus de Nazaré era de fato o próprio Deus encarnado no meio dos homens. Ok? Muito bem. Travou aqui, deu uma travada. Opa. Sim, ok. O advento do Messias. O povo de Israel, sobretudo no período em que acontecia o cativeiro babilônico, estava numa fase total decadência moral e espiritual. Se a gente pegar um pouquinho o Velho Testamento, se a gente começar a ler um pouquinho o Velho Testamento, a gente vai ver que em um determinado momento em que o povo de Israel era cativo dos babilônicos, né? Então eles viviam esse cativeiro, eles viviam dominados então
pelos babilônicos. E nesse período havia uma degradação moral gigante, gigante, uma decadência moral e espiritual. O Senhor Deus ele não tinha um bom conceito sobre a nação de Israel. Era uma nação pecadora. Era uma nação que virou as costas para o próprio Deus, segundo o que a gente vê lá em Isaías 1:4. Dá uma conferida lá. Nela não havia nada sã, só ferida, contusões, fístulas que não foram exprimidas. Imagina um furúnculo sem ser exprimido, né? Feridas, alguém que causa repulsa, sabe? Alguém que por suas feridas, por suas causa mesmo uma repulsa, uma, uma, uma aversão. Assim era a nação de Israel em relação a Deus. Deus tinha esse conceito da nação de Israel. Mas não obstante, o discurso proferido pela boca de Isaías apontava uma segunda chance. Começou a profecia então do perdão de Deus, onde o pecado, como raiz para todo aquele contexto doentio, fosse tratado e curado. Então, se a gente olha, novamente falando, se a gente olha para o Velho Testamento, a gente olha para a fala dos profetas, não é? Especificamente para a fala de Jeremias inicialmente. E Jeremias vem apontar o pecado da nação. Jeremias vem mostrar que a nação é uma nação pecadora, né? Que o povo ele estava corrompido, que Deus não se agradava. E aí então vem Isaías, um outro profeta, mas agora falar de uma nova chance, uma segunda chance. Veio falar de perdão, veio falar de reconciliação. Então as profecias de Isaías, ela apontava para essa nova chance. E como seria essa nova chance? Através de quem seria essa nova chance? Através do Messias, através do prometido, daquele que viria para resgatar a humanidade do pecado. Então, num outro momento, o profeta Isaías ele vai falar mais diretamente, embora sempre numa linguagem figurada, daquele que poderia mudar toda a situação de vergonha e humilhação e de toda a depravação moral. As profecias apontavam sim para o Messias, sim para Cristo. Natureza de Cristo. Cristo era o Filho de Deus. Jesus, conforme a descrição que dele se fez, ele mantém um relacionamento com Deus no qual nenhuma outra pessoa no universo participa. É exclusividade. A relação de Deus, de Jesus com o próprio Deus é uma relação única, ímpar. Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Tem alguns textos aqui que eu peço que os irmãos depois deem uma olhada, né? Palavra de Deus, a natureza de Cristo também leva a gente a crer, a entender como Jesus sendo a palavra, a própria palavra, para a existência e atividades eternas. Olha, Cristo é a palavra ou o verbo, porque por meio dele Deus revelou a sua atividade, sua vontade, propósito, e por meio dele também tem o contato com o mundo. Quando a gente fala em palavra, aquilo que a gente fala, a gente entende que é uma maneira de a gente se comunicar com outra pessoa, não é? Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente profere alguma palavra, a gente está querendo se comunicar com alguém. A gente está querendo, de alguma forma, interagir com alguém. Então, quando Cristo é colocado como palavra de Deus, é Deus querendo se comunicar com a humanidade. É Deus falando através de Jesus com a humanidade, com o homem. Jesus é essa palavra de Deus, é essa forma de comunicação de Deus. Nele não está contida a palavra, mas ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Deus se expressa
a si mesmo por meio de seu Filho, o qual é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Aquele que a palavra tornou-se carne. Ou seja, Jesus, que é o próprio Deus, que é a forma como Deus se comunica com o homem. Então, ele se torna humano, ele se torna carne. Por que ele se torna carne? Para ele ter uma comunicação melhor com o homem. Para que o homem conheça Deus. Para que o homem olhe para Jesus e passe a conhecer melhor a Deus. Porque Jesus é o próprio Deus. É a forma como Deus fala, olha, eu sou este. Eu tenho essas características. Quando Jesus então se torna homem, isso fica mais claro para a gente. A palavra eterna de Deus assumiu a natureza humana e se tornou homem, a fim de revelar o eterno Deus por meio de uma personalidade humana. Hebreus 1 e 2. Ou seja, eu já contei aqui para os irmãos, eu já falei em um outro momento, né? Que às vezes determinados assuntos, dependendo para quem você está se dirigindo, não é possível o entendimento. Então, por exemplo, você vai explicar alguma coisa relacionada ao nosso mundo, à nossa forma de pensar, de enxergar, um jogo de xadrez que seja. Você vai explicar isso para um cachorro, né? Um gatinho, um cachorrinho. Olha, vem aqui, né? Eu tenho uma cachorrinha que chama Cacau. Aí Cacau, vem aqui do meu lado que eu vou explicar para você agora como funciona o jogo do xadrez. E vamos dizer que eu aprendi a falar um cachorrês. Aí eu fico lá para ela, uau, 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 uau. Ainda que ela entendesse as palavras, né, na linguagem dela, ainda assim ela não entenderia o significado daquilo, porque não é o mundo dela, não é a realidade dela. Ela vive uma outra realidade. E assim, Deus, para comunicar-se, para se comunicar, ou para se mostrar, para dizer quem ele é, para dizer sobre as suas características ao homem, ele precisava de uma forma humana para que o homem visse na forma humana quem seria o próprio Deus. Então Jesus é esse que se encarnou, é o próprio Deus que se tornou carne, se tornou humano, uma personalidade humana, para que ficasse mais compreensível à humanidade quem era o próprio Deus, o seu propósito, o seu plano para reaproximar o homem a ele. Jesus também era Senhor, não é? O título de Senhor aplicado a Jesus pelos seus seguidores significa aquele que por sua morte ganhou o lugar de soberania no meu coração e a quem me sinto compelido a adorar e servir com todas as minhas forças, com todas as minhas forças. Jesus é o nosso Senhor. Se ele é o nosso Senhor, ele deve também. Jesus é o nosso Salvador. Se ele é o nosso Salvador, ele também deve ser o nosso Senhor. Ele também precisa ser o nosso Senhor. Muitas vezes a gente quer Jesus como nosso Salvador, não é? Quem é que, ciente de uma eternidade longe de Deus, uma eternidade de perdição, quem é que não quer ter um Salvador? Não é? Todos nós queremos. Se a gente sabe que a gente vai sofrer uma eternidade distante de Deus, a gente quer alguém que nos salve. Mas será que a gente quer aquele que governe nossas vidas, aquele que seja o Senhor das nossas vidas? Então, se Jesus é o nosso Salvador, ele deve ser sim também o nosso Senhor. Esse direito já foi reconhecido por milhões e a cruz se tornou um degrau pelo qual Jesus alcançou a soberania sobre o coração dos homens.
Filho do homem, a humanidade de Jesus. No que diz respeito a Cristo, Filho do homem, designa-o como participante da natureza das qualidades humanas, sujeito às fraquezas humanas. Não é? O que significa esse termo, Filho do homem? Significa que Jesus se torna um ser humano com as mesmas fraquezas desse ser humano, com as mesmas não imperfeições no que diz respeito a pecados, mas em fragilidade, fragilidade mesmo. Ele se despiu da sua glória e se tornou homem, humano, para se tornar como nós, como nós. Jesus, então, ele se faz filho do homem para se tornar, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. A doutrina da encarnação, então, ela vai se fundamentar nesse fato do nascimento virginal de Jesus. João 1,14. E ele, o Filho de Deus, que se faz filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem serem feitos filhos de Deus. João 1,2. E um dia serem semelhantes ao próprio Senhor Jesus. Até os nossos corpos, né? Até os nossos corpos serão transformados e teremos um corpo glorioso, assim como é Jesus. Então, se o primeiro homem, Adão, era do pó da terra, agora o segundo homem, Jesus, é dos céus. É dos céus. E se a gente tinha herdado uma natureza corrompida, fragilizada em Adão, nós herdaremos agora um corpo ou uma estrutura glorificada através de Jesus. Então, para resgatar-nos da culpa do pecado e seu poder, o Filho de Deus morreu como sacrifício expiatório. Ele morre em nosso lugar. Cristo, título oficial e a missão dele. Vamos lá. Cristo é a forma grega da palavra hebraica Messias. Significa a mesma coisa, tá? Cristo, Messias, Messias no hebraico, Cristo no grego, e tem o significado de ungido. Ungido. A palavra ela é sugerida pelo costume de ungir com óleo como símbolo de consagração divina para servir. Então, a gente vê isso no momento que Davi é ungido com óleo. Né? Então, os reis, eles eram ungidos com óleo, com essa ideia de símbolo mesmo, de uma consagração divina, aquele que deveria servir. Era particularmente aplicado aos reis de Israel, como reinavam como representantes de Jeová, segundo Samuel 1,14. Os profetas expuseram a promessa da vinda de um rei da casa de Davi, um rei ainda maior do que Davi, e sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, com um poder jamais visto. É assim que o povo de Israel, ele esperava o Messias. A promessa que havia sobre o Messias era que esse Messias seria um rei que reinaria e daria continuidade ao reinado de Davi. Mas não somente um rei, mas um rei onde o Espírito do Senhor pousaria sobre ele. E ele teria, então, apresentaria um poder jamais visto. Em tudo o Senhor Jesus cumpriu a profecia de Isaías, a saber que o ungido de Deus seria proclamador da verdade divina, e não um violento agitador. Tampouco seria alguém que buscasse seu próprio bem, ou que incitasse a população. Não era um revolucionário, não era alguém extremista que queria lá juntar a multidão e vão para cima. É certo que os israelitas, os judeus, eles esperavam um Messias mais ou menos assim. Né? Eles esperavam um Messias que fosse alguém que conduziria o povo
há uma vitória, não é? Há uma libertação do imperador. Então, alguém que conduzisse um exército, assim como Davi muitas vezes conduziu o exército de Deus, o exército do povo de Israel, em nome de Deus, e ganhou muitas batalhas. Então, o judeu ele imaginava que esse Messias poderia ser assim, um rei novamente com todo o poder, que viesse e lutaria e venceria qualquer reino que eles enfrentassem, qualquer reino que viesse a enfrentar ele. Então, por conta até dos momentos que eles estiveram em cativeiros, cativos, então o povo ele começa a pensar e imaginar neste rei, nessa promessa, como sendo esse rei que viria como um dominador dos demais reinos, não é? E Jesus vem trazer uma nova realidade de reino, uma nova visão de reino. Ele vem trazer algo diferente. Então, a nação em geral ela não entendia essa relação entre o ministério espiritual de Jesus e o pensamento, né? Tanto João Batista como Jesus esclareceram que a nação, na condição em que se encontrava, não estava preparada para participar desse reino. Daí então vem essa exortação: arrependam-se, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, esse arrependam-se serve para o povo de Israel naquela época, naquele momento de Jesus. Mas esse arrependam-se serve para a gente nos dias de hoje também. Nós somos a continuidade dessa humanidade. E se lá atrás, na época em que Jesus estava aqui presente, como ser humano, havia essa exortação de arrependimento, para nós hoje também há essa exortação de arrependimento. Nós devemos nos arrepender e só podemos nos arrepender quando a gente reconhece a nossa condição. Então é importante nesses estudos todos que nós temos feito que a gente entenda quem é Deus, ou pelo menos nos aproximemos da ideia de quem é Deus. Procuremos conhecer Deus um pouco mais, por isso nós estudamos esse tema. Nós estudamos também o tema do pecado e precisamos entender a nossa condição de pecador. E a partir do momento que a gente entende a nossa condição de pecador, é importante que a gente se arrependa. Se a gente se arrependa pelo pecado de Adão, a gente se arrependa pelos nossos pecados, a gente se arrependa de ser pecador, da condição humana de pecador. E a partir daí a gente enxerga em Jesus alguém que pode pagar pelos nossos pecados. É importante isso. É importante, meu irmão. Entenda isso. Antes de eu até ter esse contato de dizer assim, eu aceito Jesus, a gente costuma dizer, fulano aceitou Jesus, ciclano aceitou Jesus, beltrano aceitou Jesus. O que é esse aceitar Jesus? Se não é reconhecer a sua condição de pecador e se arrepender disso e entender que Jesus morreu na cruz no nosso lugar. O que é, se não isso? Então, para que eu entenda, para que eu compreenda que a morte de Jesus na cruz foi em meu lugar, eu preciso entender que eu sou pecador. E entendendo que eu sou pecador, eu preciso me arrepender dessa condição. Ok? Vamos seguindo. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o filho de Davi, ou seja, há uma linhagem real na pessoa de Jesus. Esse título é equivalente a Messias. Não é? Messias, o ungido. É equivalente, equipara-se. Não é? Pois é uma qualidade importante do Messias era a descendência davídica. Porque lá atrás a promessa era que da linhagem de Davi viria esse Messias. Então é importante isso também. Como recompensa pela fidelidade de Davi, então foi prometida uma dinastia perpétua a Davi.
uma dinastia perpétua, ou seja, Davi, a linhagem, Davi, através da sua linhagem, reinaria para sempre. Segundo Samuel 7,16. E foi dada uma soberania eterna sobre Israel, a sua casa. Esta foi a aliança que a gente chamou de davídica, ou aliança do trono. Então, o que é essa aliança davídica ou aliança do trono? É essa promessa feita a Davi, de que, ou a Israel, de que da linhagem de Davi viria então esse Messias. E esse trono de Davi seria perpétuo, perpetuamente. Não é? O fato de Jesus ser o filho de Davi manifesta-se pelo anúncio feito ao tempo do seu nascimento e por suas genealogias. Em Mateus 1 e Lucas 3 vão falar da genealogia de Jesus e mostrar para a gente que Jesus, de fato, é da linhagem de Davi. Há um momento que Jesus, que Davi, o trono de Davi, parece que como se esse reinado morresse. Como que se esse reinado tivesse tido um fim. Mas assim como uma planta muitas vezes parece que está morta e de repente dela brota um renovo, Jesus veio ser esse renovo. Não é? Jesus veio ser esse que brotou novamente da raiz de Davi para dar sequência a este reinado perpétuo prometido então em Davi. Jesus, a obra salvadora. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ao entrar no mundo, deu-se ao Redentor o expressivo nome que descreveria a sua missão suprema. Quando o anjo fala com Maria, então, Maria se torna aquela que traria a vida humana a Jesus, né? Traria o ser humano Jesus à vida, certo? Ainda que Jesus era fruto do Espírito Santo em Maria, não era o resultado de gametas masculinos e femininos, ou seja, de um gameta de um homem com um gameta de uma mulher se juntando para formar um indivíduo, uma pessoa, mas era o Espírito Santo colocando em Maria essa condição de ser a portadora do nascimento de Jesus. E aí vem então essa ordem: você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Jesus, que significa Salvador. Por quê? Porque aqui já estava sendo colocada a promessa, sendo cumprida a promessa. Olha, Maria, coloca o nome dele de Jesus, porque ele vai ser o Salvador do mundo. É ele que salvará o povo dos seus pecados. Então coloca o nome nele de Jesus. Jesus Salvador. Salvador do mundo. Salvador do mundo do quê? Dos pecados do mundo, da humanidade. Não é? Muito bem. Crucificado, então, Cristo ele cumpriu a missão indicada pelo seu nome. Ou seja, no momento que Jesus foi crucificado, ele se torna, de fato, o Salvador. Jesus, pois, ao salvar o povo dos seus pecados, ele implica uma expiação. A expiação implica a morte. Né? E como na sua morte, assim também, durante a vida, ele viveu à altura do seu nome. Jesus foi sempre Salvador. Sempre Salvador. Muito bem. Principalmente no Antigo Testamento, havia 3 formas, ou 3 ofícios, a gente coloca aqui como ofícios, que fazia com que
alguém se tornasse o mediador entre a humanidade e Deus. Mediador, aquele que estivesse intermediando aqui, ó, ou mediando, né, ou ligando Deus aos homens. Então ele era a ponte, certo? Então, três ofícios colocavam então Deus e o seu povo ligado aí, ou intermediado, vamos colocar assim. Então, na época do Velho Testamento, havia três classes de mediadores entre Deus e o seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. E Jesus, ele vem reunir em si mesmo esses três ofícios, essas três formas de mediação entre Deus e o povo. Jesus era profeta, Jesus era sacerdote e Jesus era e é o rei, não é? Jesus, ele é Cristo profeta, que ilumina as nações. O Cristo sacerdote que se ofereceu como sacrifício pelas nações. E é o Cristo rei que reinará sobre as nações eternamente. O ofício de profeta. Como profeta, Jesus pregou a salvação. Um profeta é aquele que anuncia as coisas que virão. Ou ele anuncia aquilo que Deus tem para os homens. Aquilo que Deus quer dizer aos homens. O profeta é aquele que anuncia. Então Jesus, ele prega a salvação, ele anuncia a salvação. O Senhor Jesus mostrou o caminho de escape do poder e da culpa do pecado. Não somente à nação, mas também ao indivíduo, a cada um. Como profeta, então, Jesus é aquele que mostra para a gente, fala, olha, você quer se reconciliar com Deus, você quer voltar a Deus, você quer ter aí a salvação, ou seja, o seu livramento do pecado. Então entenda que eu sou esse caminho para que isso ocorra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém jamais virá ao Pai se não for por mim. Então, como profeta, Jesus está anunciando o caminho. Ele é o caminho. Ele está anunciando que ninguém pode chegar ao Pai, ninguém pode ter comunhão restabelecida com o Pai, com Deus, se não for através dele. Ok? Jesus como sacerdote. No Calvário, Cristo, o sacerdote, ofereceu-se a si mesmo. Então, sacerdote é aquele que fazia sacrifícios, oferecia, melhor dizendo, sacrifícios a Deus para aplacar a ira de Deus, não é? Como uma paga pelo pecado da humanidade. Então, sacerdote é aquele que faz a mediação entre o homem, a humanidade e Deus através dos sacrifícios oferecidos a Deus. E em Jesus, ele faz o sacrifício oferecido a Deus através de si mesmo. Ele é o próprio sacrifício. Ele não é só o sacerdote, mas ele é o sacrifício oferecido pelo sacerdote. O sacrifício que asseguraria o perdão do homem, a sua aceitação diante de Deus. Sua vida anterior a esse acontecimento foi uma preparação para a sua obra sacerdotal. Jesus, então, toda a sua vida, ele vem se preparando para esse momento sacrificial, para esse momento sacerdotal, onde Jesus, como sumo sacerdote, oferece o sacrifício definitivo, o sacrifício que pagaria de uma vez por todas, pagaria de uma vez por todas pelo pecado da humanidade. Seria oferecido de uma vez por todas pelo pecado da humanidade. E esse sacrifício era ele mesmo, a vida dele mesmo. Mas Jesus também é rei. O rei sacerdote é também Cristo rei. O plano de Deus para governantes perfeito foi o de que ambos os ofícios fossem investidos na mesma pessoa. Ou seja, Jesus deveria ser o sacerdote e o rei. Quando a gente fala lá de Melquisedeque, né? Melquisedeque, por ser tanto rei, ele era o rei de Salém,
mas também ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque ele vem a ser um tipo do rei perfeito de Deus. Ou seja, uma amostra, um apontamento para o Messias. Melquisedeque era um apontamento do Messias que viria lá na frente, que seria tanto sacerdote quanto rei, que governaria sobre o povo. Perfeito, ou seja, prometido, ungido. Cristo regressará ao mundo e recompensará os seus servos, afirmará a sua soberania sobre o mundo e punirá os ímpios. E esse é o tema central do livro do Apocalipse. Jesus reinará eternamente. A obra de Cristo, a expiação. Né? Cristo realizou muitas obras, porém a obra suprema que ele realizou, que ele consumou, foi a de morrer pelos pecados do mundo. Essa foi a principal obra de Jesus, ou seja, o ápice, né? O ápice, aquilo que de fato era o que precisava ser feito através de Jesus. O homem estava distante de Deus por conta do pecado e precisaria este pecado ser pago, né? Essa desobediência, esse ato de desobediência do homem precisaria ter uma consequência. Esse pagamento é essa consequência, porque a gente deve lembrar que Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça. E se Deus é justiça, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua justiça. E a sua justiça exigia que precisaria ter um pagamento. Precisa ter aí algo que fosse de encontro com o que fez o homem separar-se de Deus. E aquilo que, de fato, foi o que veio de encontro com este pecado era a morte. O pagamento era a morte. Jesus morre no nosso lugar, porque nós não teríamos como pagar, porque precisaria de alguém perfeito, sem pecado. Então essa obra expiatória abrange a morte de Jesus, mas não só a morte, mas a ressurreição. Não faz sentido se fosse só morte. Se Jesus tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, nada disso que a gente tem falado faria sentido. Nada, absolutamente nada. Mas é pela ressurreição de Jesus que ele vence a morte, que ele cumpre o seu papel, que ele cumpre a sua obra de expiação. E a ascensão de Jesus. Jesus agora é ascendido e vive agora, está agora à destra do Pai. E Jesus continua a sua obra, mesmo à destra do Pai. Então, não somente ele deveria morrer por nós, mas também viver por nós. Jesus hoje vive por nós. Ele não somente deveria ressuscitar por nós, mas também ascender, subir, para interceder por nós diante de Deus. Então, hoje, o que Jesus faz é interceder por nós. Ele está à destra de Deus, intercedendo, ou seja, intermediando. Muito bem. Espera aí que deu uma travadinha de novo. Aqui. A sua morte. O evento mais importante é a doutrina central do Novo Testamento. Resume-se nas seguintes palavras: Cristo morreu, é o evento. Por nossos pecados, é a doutrina, é o ensinamento. Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte expiatória de Cristo é o fato que caracteriza a nossa religião, a religião cristã. Jesus é o autor da salvação eterna, isto é, da salvação final, completa, de uma vez por todas. Tudo quanto a salvação possa significar é assegurado por Jesus. A ressurreição. A ressurreição de Cristo é o grande milagre que sustenta a nossa fé, ou a derruba. Por quê?
Em razão do cristianismo ser uma religião histórica que baseia seus ensinos em eventos definidos, a ressurreição, então, ela é a pedra angular. Pois se Cristo não tivesse ressuscitado, então não seria o que ele próprio afirmou ser, e sua morte não seria expiatória. Então, é importante a gente levar em conta de que a morte de Jesus, ela só teve valia a partir do momento que Jesus ressuscita. Com a ressurreição de Jesus, a morte dele passa então a ter valia. Mas graças a Deus, que em vez de dúvida, a gente pode ter agora a exposição dessa doutrina. Exclamar que, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. A ascensão, então, de Jesus. Os evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos e as cartas do Novo Testamento, elas dão testemunha dessa ascensão, dessa subida de Jesus. A primeira representa a Cristo entrando na presença do Pai por sua vontade e direito. E a segunda acentua a ação do Pai, pela qual ele foi exaltado em recompensa por sua obediência até a morte. Ok? Muito bem. Esse é aquilo que a gente tinha para falar com os irmãos. Que isso faça sentido no coração dos irmãos. Que de fato a gente entenda a obra de Jesus pela humanidade. O que Jesus fez na cruz. A cruz que era para nós. A cruz que era para que a gente estivesse lá. Para que a gente estivesse pagando por aquilo que a gente fez enquanto humanidade lá em Adão. Mas a gente não tinha essa condição. Nós não teríamos essa condição jamais. Pela nossa fraqueza, pela nossa corrupção. Nós, enquanto humanos, somos corrompidos. Nós perdemos essa ligação com Deus. Nós perdemos essa imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos. Portanto, o próprio Deus resolveu isso. O próprio Deus se fez homem na pessoa de Jesus e cumpriu aquilo que precisava ser cumprido. Jesus foi expiação, ou seja, Jesus morre em nosso lugar. Que você pense nisso, que você reflita isso fazendo esse estudo, para que a gente possa entender que, de fato, o que Jesus fez na cruz foi de uma vez por todas e foi em nosso lugar. E agora nos torna filhos de Deus. Nós passamos agora a ter comunhão com o Pai pela obra que Jesus realizou. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que isso faça sentido para vocês. Né? Consulte lá todas as referências bíblicas e que Deus os abençoe. Próximo tema, então, que a gente vai falar na próxima semana é pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Tá bom? Então, até lá. Que Deus os abençoe. Um grande abraço. E é isto. Ok? Valeu, meus irmãos. Até a próxima. Tchau, tchau.